Shalom, estamos lendo do Talmud Sefirot, sexta parte, respostas, perguntas e respostas, página 481. Perguntas poderão ser feitas em nosso site e as perguntas com relação ao tema serão feitas ao vivo. Estamos em respostas com relação a causas e consequências de Ab Asag. Este é o subtítulo. Sim, você lerá lentamente e, se há perguntas, vocês poderão me perguntando, ok? Mas relacionados ao assunto, não vamos nos dispersar. Vamos seguir da parte do rompimento e com relação à época que nos encontramos agora, ok? Entre estados, datas, ok? Sigamos. De Ab Asag, do Massag de Tabur a Ag, se localiza Bitush de Or Makif, de Or Pnimi, um com o outro. O Rav diz, como tínhamos em Galgalta. Este mesmo processo, certo? Pode seguir. De Bitush de Or Pnimi se atraem três ações. A primeira, purificação do Massar. Igualdade com Malchut de Rosh, para renovar-se em um zivug, e por ele se retiram as luzes de Guf. O Rav diz, o Massar que se encontra em Tabur de Ag sente que não pode preparar-se no local com alguns motivos. Em que a Or Makif lhes pressiona e realmente não pode parar em seu local, porque, de qualquer forma, porque não tem justificativa de estarem parados frente ao local. Mas a luz circundante o pressiona, como foi dito. O dono da casa recebe um pouco. Recebe luz de Nefesh, a Tabor de Galgalta. E agora você recebeu outro pouco mais, Or de Ruach, com Ab. O que é disto? Entregar contento ao Criador, entregar prazer, é receber toda a luz de Ensof. Com respeito a isto, recebeste dividido por 1 milhão, por exemplo. E se deste uma prova de um copo de água, então veria que frente a ti há uma mesa servida com 1000 manjares. E este é o fim da correção e o propósito. Quer dizer, esta mesa é a expressão de mim a ti e o desejo que te entrega. E esta expressão também do meu trato para contigo, para que você possa gozar de todas essas coisas. Quero dizer que agora você poderá utilizar também os prazeres que se encontram frente à mesa e também as carências que você possui de mim. Com isto, você poderá utilizá-las para entregar contento a mim. Esta é a sua decisão. E você verá que esta decisão não poderá ser realizada. Isto é o que sente o Massar de Tabur sempre em cada parsuf. Que assim não chegará ao fim da correção. Por isto, como é possível parar-se aqui? Bom, com certeza que aqui há muito mais. Desculpas, perguntas. Quer dizer, o Massar de Tabur não é capaz de deter-se, porque a luz circundante é mais forte. Se ajusta. Com respeito à luz interna que recebeu um pouco, por isso o Massar volta a P de Rosh. Ali não há perguntas, ok? Aqui se para no momento em que recebe, ok? Outra vez, Bitush de Or Makif e Or Pnimi do Massar se atrai de
de Bitush 3 ações. A primeira é a purificação do Massah, igualdade de Malchut de Rosh, para renovar-se no Zivug, que com ele juntos se retiram a luzes de Guf. Quer dizer, Malchut, que se posiciona agora no Tabur, quer subir de volta ao Massah, quer subir de volta a Malchut de Pé de Rosh. E a inclusão do Massah em sua elevação, nas Reshimot de Ab de Guf, que significa Ab, que significam estas 9 Sefirot de Guf, que significa participação do Massah, que o Massah em todos os níveis de Aviut e espessuras que possuímos, e temos no Guf 10 Sefirot, ou Havaiá, existência. Então, o Massah que sobe de Tabur a pé se inclui e participa em cada nível e nível. Dalet se encontra Gimel, Bet, Aleph, Shoresh e agora Pé de Rocha. E então, neste local, faz-se acoplamentos, Zivugim de Akaa, que não são somente acoplamentos de golpes que podem se deter, senão que a inclinação é segura, e então já se sabe que deve chegar a Pé de Rocha. Mas no caminho que a pessoa sobe, a pessoa deve acoplar-se com cada nível. Digamos que se descobre Dalet de Aviut, Gimel de Aviut, Bet de Aviut, Shoresh, Jab, P, e em cada nível de Aviut ele se acopla. Por isto, com isto, começa a sentir mais Ta'amim, sabores que estão compostos de Ta'amim, aonde a luz se expande no Guf, e agora, quando sai do Guf, começa a provar, saborear mais sabores, corretamente, maiores do que teve, de que estava composto do primeiro sabor, de Per Tabur. Agora, em cada um destes atos, sente mais sabor, maiores Havaiot, existências privadas, porque anteriormente era luz, uma luz, e agora, em cada nível e nível, há um Zivug de Aká próprio dele. Aqui, o que nós estudamos em outro lugar, onde nos saem centelhas, as quais caem de níveis a níveis. E há aqui luzes inteiras circundantes adicionais que se adicionam, com muitos sabores, que são escrutínios e desejos de receber, que estes escrutínios amplificam o Rosh, o conhecimento, a compreensão, o expandem, o aumentam em seu conhecimento e compreensão sobre o que houve. E agora compreendem o que ocorreu ali dentro, que sabores, que luzes, que coisas, digamos, não sei. Então agora compreendo que dentro destas saladas eu posso ver que sabores, que há, que componentes, que pensamentos do Criador haviam aqui, do dono da casa, e como pensou nele, e como sentiu, e de que forma trata. Vamos ler. Adiante. Sigamos. A ação do Massah, através de sua elevação em Reshimot de 10 Sefirot de Guf, é o que falamos, que estávamos falando. E 3 é elevação da Reshimot em atrair. O último aspecto, que quer dizer fazer este Reshimot, que é Bechina Dalet, em Galgalta, que se transforma em Gimel, Ab, Bechinot de Gimel, e em Ab, Bechinot Bet. E já não tem. Sim, desaparece o Reshimot.
E este Reshimot de Aviut traz uma luz de Hormah e Katnut até Binah, que quer dizer a altura. Se diminui esta Binah, que quer dizer a luz de Hormah, desaparece e somente resta a luz de Hassadim. E com respeito a isto, há uma altura muito maior. Menos iluminação, menos luz, menos potente. Não tem a força principal, que é a luz de Hormah. Sim. Então, esta diminuição está no nível de Binah. 2. É que se compõe 2 Reshimot superiores. Femininos e masculinos. E estes 2 são o que de Surrav? Gimel e Bet. Sim. Reshimot de Itlabshut e de Aviut. Gimel Bet. Quer dizer, Malchut, que estava então em pé de Galgalta, em Ab, subiu. Aonde subiu? Subiu a Rotem. E agora sobe a Ozem. De acordo com o Aviut, sim, Behinabet. Então, com certeza que não sobe, sempre está em pé. Mas a potência é como se se posicionasse em Rosen, Bet 2, que faz um zivur no aspecto do Gimel de Itlabshut, que é o aspecto de Hazar masculino, e se atraem desse Sefirot no aspecto de Hormah, mas não tem uma expansão nos vasos, porque não tem Gimel de Aviut, somente Itlabshut, vestimenta. E se faz um segundo acoplamento. A Bet, que é o feminino e se atrai, a altura de Binah, que é a expansão dos Kelim. Perguntas? Sim? Há algo que perguntar ou não? Como é que a luz de Hormah se retira ou não? Então, com base em que fica? Se o seu propósito da criação é aqui. Há algo do que você pergunta aqui, certo? Não pode ser que a luz de Hormah sem Hassadim, nem Hassadim sem Hormah. Mas, assim pedimos. Por quê? O que é o principal? Que o Kli descobre. Porque em luz não há luz de Hormah, há luz superior. Somente que nós sempre descobrimos isto com respeito ao Kli. Se no Kli há desejo pela luz de Hormah, se descobre luz de Hormah. Se no Kli há desejo de Hassadim, se descobre de Hassadim. Entende? É como se fala do man. Quem prova, saboreia. Churrasco, o que seja. Quem quer faláfia, que coma faláfia. É a luz superior. A luz superior é abstrata. Mas nós o dividimos de acordo com as qualidades do Kli. Também em nós. Veja o que ocorre em nós. Nós recebemos a luz superior. A luz superior, que passa pelos meus 5 sentidos, me dá impressões diferentes. Todos os nossos sentidos, visão, o tato, tudo, é com respeito a mim. E esta influência é sempre em 5 partes, 5 maneiras. É possível perguntar sobre a salada? Se há um princípio, uma coisa, e depois, quando se recebe esses escrutínios, o que se fala aqui? Perdão, amigos, eu não pude compreender a pergunta, eu sinto muito. Rav, no início, o exemplo da salada que o Rabash dá, vamos ver. Quando a pessoa prova a salada, sente um gosto misturado e em seguida começa a perceber que dentro da salada havia pepino, tomates, cebola, salsa, alface, sim, 5 partes, digamos. Sim. Agora eu observo o que eu alcanço com isto. A relação do Criador comigo? Então,
Entendeu? Sim, mas a pessoa recebe já uma mudança, não é desde o início. Agora é com a pessoa. O Kli, com certeza, que a todo momento muda. E também as suas impressões mudam, porque são distintas, certo? Mas se encontram em um Partsuf, então a impressão é uma, em Malchut de Rosh. E se são uns quantos Partsufim, também entre eles há um grama do outro. Porque no final das contas, todos aparecemos como ramas de Malchut de Ensof. Então, o que se alcança disto? Rav, amor ao Criador. Amor do Criador às criaturas. E se nos preocupamos, assim como uma mãe que se preocupa de ti, e que te deu beijo, deu alimento, e cuidou de ti, deu banho, tudo isso, tudo. Agora, você diz, minha mãe me ama. Não é simplesmente uma impressão. Porque depois de tudo, é assim como nós alcançamos a grandeza do Criador e o amor do Criador, através de muitas ações em muitas formas, e precisamente formas opostas também, e precisamente opostas. Se você, hoje, chegasse a ser presidente, por exemplo, não sei, sim, a ti você ficaria bem de presidente, hein? E no caminho, então, sua mãe te obrigou a estudar e você chorou. E depois sofreu. Na universidade também, não queria estudar. E ainda mais de outras coisas que a tua mãe te obrigou a fazer. Mas agora que você é presidente, e então pode ver e agradecer tanto quanto a tua mãe te obrigou. Conta seu desejo, que ela te obrigou a fazer tudo isso, estudar e aprender para depois chegar a ser presidente. Então, realmente que ela te lavou com vinagre, de certa forma, mas hoje você chegou a ser como é e viu que tudo foi por amor, quer dizer. Ela sofreu mais do que você sofreu pelo que ela te obrigou a fazer, mas sem alternativa. Porque veja aonde você chegou agora, como presidente, por exemplo. E então, até quanto hoje você consegue compreender o quanto ela te amou, que ela sofreu mais do que você no caminho, e até como você pode compreender isso e agradecer por todos estes tratamentos e relações, que somente amor ela sente com isso, e de acordo com todos estes sofrimentos, e vem para ti, até quanto agora você a agradece e a ama, e até quanto com isso você lhe dá contento. Abra um pouco esta imagem e você verá. Então, que seja presidente. Destes dois acoplamentos. Sim, há mais perguntas? Quem quer perguntar? O Oren pergunta, por que no Rosh, que programa uma ação, não havia um conhecimento anterior do que ocorreria em Bitush Tabor? Outra vez, diz o Rav, porque em Rosh havia o conhecimento anterior de que haveria o acoplamento de golpe entre luz circundante e luz interna. O Rav diz, no Rosh há tudo. Nós podemos falar que no Rosh, inclusive, está o conhecimento do fim da correção, Malchut de Ensof. Mas devemos passar todas essas ações de uma forma prática, porque força não é em potencial. Força é o Criador. Potência é a criatura. Nós devemos chegar a um estado em que a criatura deve, dentro dos seus atos, dentro dos seus estados, decidir ações próximas. Rosh não são ações. Você pode dizer assim, mas o que nós temos? Um corpo que não está em Rosh, certo? Mas Rosh decide, de acordo com o estado do Guf. Você pode dizer assim, um momento. O Massá, que vai de pé a Tabur,
não importa em que partsuf, e pressiona sobre a luz circundante este massacre, então decide purificar-se? Com certeza que não. Senão que Pede Rosh decide purificar-se. Ali se encontram todas as decisões. Mas Pede Rosh recebe o conhecimento deste tabur e então por isso decide purificar-se. Porque não falamos anteriormente que não há motivo de Zohar, que não sabe que a luz circundante não saiu, a luz interna não saiu para a atual e não há em Bitush, não há acoplamento, não há acoplamento de golpe entre Bitush e Makif. Por isso esta ação não pode ser desperta. A carência que pode despertar-nos em uma decisão em Rosh. Não há em Rosh algo assim. Não há dados assim para chegar até o final. Porque no momento que se recebe o limite, não se sabe o que é o limite. O Rav, não. O que há em Rosh se expande no Guf, até Tabur. Entretanto, quando acaba Tabur, aparecem todos os dados, os Reshimot, que com isso é possível decidir o que terá mais adiante. Bitush não chega senão que no fim. O fim se decide em Rosh. Mas o resultado do fim somente é depois que há Bitush Pinimi. Que isto deve ser, porque em Rosh não se decide nada. Então, como pode existir algo assim? É tudo causa e efeito. Nós podemos ler sobre isto. Não. No Massach de Rosh se encontra uma decisão de até quanto decidir de receber e quanto não, porque há dados que fazem isto, sim. E depois os Tamim se expandem de pé a Tabur, mas no momento que chega a Tabur e se detém em receber, deixa de receber deste momento em diante, não tem mais dados, informações, deixa de receber. E é isto. Acabou. E agora começa a fazer Bitush, Makif, golpes entre. Porque se o Criador não tivesse pressionado precisamente neste momento, a criatura ficaria nesse estado, porque não pode receber mais. Somente que o dono de casa cada vez, outra vez, pressiona a pessoa, como de costume, que o anfitrião pressiona. Com um pouco disto, com um pouco do outro, veja quanto você pode, etc. Então, sentirá a pressão, e por isso, recebe mais. Deixe de receber, porque receber mais ainda é receber. Entretanto, a pressão é sempre forte. A pressão há no início, que é feita em Galgalta, lá há pressão 100% na luz. No momento está vazio. Então, antes haverá pressão da luz 100%. Raf. Não havia nenhuma observação com respeito à doação. E agora, em Galgalta, Ab receberá poções para doar. Como é possível, então, que ali decida-se tudo de antemão? Não. Cada partsuf é uma decisão por si mesmo. Ok. Digamos, Galgalta se purifica e sai Ab. Ab tem seus Reshimot, o que tinha em Galgalta, certo? Então, a impressão que há é que houve um Bitush em Galgalta, porque não sabe que pode haver em Tabur Diak. Cada ação por separado, diz o Rav. Cada vez, na espiritualidade, nós trabalhamos com dados que se encontram em nós, que não pretendemos de uma ação a outra, de que recebemos Bitush. Porque o corpo não aprende que deve haver Bitush. O Rav diz, porque o desejo de receber, que ainda não está conectado,
em todo o sistema, senão que trabalha por si mesmo, ele não sente o que sucede, o que ocorre. Ab não sente o que ocorre em Galgalta, pode sentir somente o que está no seu Parsuf, no seu desejo. Digamos, Galgalta é pensamento e Ab é visão. Pensamento e visão não são coisas iguais. E Sag é ouvir. Que relação há entre ouvir e escutar? São coisas distintas? Porque cada forma deve aparecer por si mesmo e realizar-se por si mesmo. Ok? Com respeito a Sof, o fim, quando sai de Tabur, Ab não se introduz por debaixo de Tabur de Galgalta, certo? Ab acaba com Reglaim de Tabur em Galgalta, sim? Então, onde está o Sium de Reglaim de Sai? Perdão, amigos, não estava em tradução. As palavras estão chegando em hebraico. Guardamos. Que perguntas antes do Rav? Muito bem, vamos lá. Porque, por uma parte, Sag pode expandir-se em qualquer lugar, porque é Sag, mas porque possui Gimel de Itlabshut, de vestimenta, assim, que é Chokhmah, então, por isso, não pode passar abaixo de Tabur de Galgalta, senão que Gimel de Itlabshut expandiria-se por baixo de Neidiak. Mas, porque tem Bet, que é livre em qualquer lugar, que não se expande por Gimel, e então não tem escrutínios como Ab. Sag é uma realidade em si mesma, luz de Hassadim. Isso de que possui uma adição em Chokhmah é um limite, com respeito aos Kelim de Galgalta, mas não o limita com respeito a nada em absoluto. Ele é o oposto. Ab trabalha a luz de Chokhmah, Sag rechaça e quer luz de Hassadim. Sim. Ora, segue. Todos esses 4 Parsufim de Ak que vêm depois de Galgalta, todos se detêm em Tabor de Galgalta? O Rav diz, porque não possuem força com respeito à luz de Chokhmah. Em Sag, há forças para expandir-se. Em luz de Chokhmah, porque não pertence à luz de Chokhmah, senão que tem Gimel de Tlabshut, que tem um Kli e que há Tamim, sabores, entre luz de Chokhmah. E se expande abaixo, então este Kli vai querer receber uma adição de desejo e vai querer receber para estar com o fim de receber, mesmo estando oposto a Sag. Por isso, estes Gimel de Itlabshut que estão aqui não podem baixar. Entretanto, no momento em que se despojam de Gimel de Itlabshut, já podem descer, se convertendo em livres. Sim? O que eu quero entender, o que há de especial em Galgalta que torna-se o limite onde todos os 4 Parsufim próximos devem parar, incluindo o seu fim particular, Tabur particular. Por que os próximos Parsufim se relacionam com o Sof do Galgalta? Algo que não podem sequer imaginar no seu Sof vai estar acima. Por que todos não alcançam o Sium geral? Sium Haglim, porque o Sof de Galgalta, os vasos de recepção, que nenhum Parsuf tem a capacidade de trabalhar com estes vasos, a fim de doar, mesmo em Galgalta. Sag pode estar presente, mas não que trabalha com estes vasos em receber para doar. Ele pode descer lá e mostrar ao Criador, mostrar ao anfitrião que é capaz de trabalhar com estes vasos a fim de dar-lhe prazer. Mas que prazer ele pode dar?
como uma criancinha. Não usa os vasos de Neridiak. Sim, e este discernimento, por que não continua entre cada Partsuf e os anteriores? Por que cada Partsuf não entra no tabor anterior, como Ab, que termina no tabor de Galgalta, etc. Não, a Ab não trabalha no tabor de Galgalta, deve entender. A Ab termina num local abaixo, que abaixo deste local os vasos de recepção são tais que não tem tela sobre eles. Sim, mas logo pode-se dizer sobre cada Partsuf, cuja relação é com o Partsuf anterior. Por que cada Partsuf não termina no tabor do anterior, do Partsuf anterior? Porque Sag não tem relação com Sag. Se não fosse Gimel de Tlabishut em Sag, não continuaria até Siyum Haglim. Só o Parsuf de Maibon, eles terminam no Tabor, porque são vasos de recepção. Até qual Tabor? O Tabor geral. Por que o Tabor geral e não particular do Parsuf anterior? É isso que eu quero entender. Que Partsuf anterior? Cada um com respeito ao Partsuf, digamos, Bon deve terminar no Partsuf Ma, etc. Como Ab, que termina em Tabor de Galgalta. O Tabor em si se assemelha aos vasos de recepção, que estão abaixo disso, e não porque é o Tabor do Partsuf anterior. Isso está claro. Mas não continua com respeito a cada Partsuf anterior? Não. Nós, no final, trabalhamos com Malhut de Ensof. Malhut de Ensof se divide em duas partes, através do Parsuf de Galgalta. E até certa parte não ter vasos com os quais possa trabalhar, e abaixo, em certa parte, não pode trabalhar. Não há força para receber e para doar. É isso. Mas essa divisão vai ser feita em cada um dos 5 Partsufim. Logo, o que você disse vai ocorrer em cada Partsuf dos 5 Partsufim de Ak, o que é possível e impossível. Óbvio, porque roxo do Partsuf é Malhut de Ensof. Porque em certo Partsuf dos 5, essa divisão do próximo Partsuf não se relaciona com que distingue que é impossível e impossível. De novo, você está falando da parte anterior. Você não pode falar da anterior. Porque não importa. Porque não desce abaixo do Tabor de Ak? Tem que ver o que está acontecendo lá, porque seu cálculo é com Malhut de Ensof. E toma de Malhut de Ensof apenas os mesmos vasos, só vasos com os quais pode preencher para doar. É isso, não se refere ao que está abaixo, de Tabor de Galgalta ou acima. A frase não está correta. Nada disso. Mas está falando de vasos que certos vasos você pode trabalhar e outros vasos você não pode trabalhar. E isso é também o que ocorre com respeito a Galgalta. Porque Galgalta é o que divide Malhut de Ensof em vasos de doação e recepção. Acima de Tabor de Galgalta, vasos de doação. É onde todos o resto dos Parsufim pode se manter. Abaixo do Tabor de Galgalta, ninguém pode ficar. Ninguém. É a expansão de Malhut de Ensof em si, ou seja, acima do Tabor de Galgalta está as 9 superior de Malhut de Ensof, de Tabor acima de Galgalta, é Malhut de Ensof. Quando Ab vier, não fará a mesma coisa, a mesma divisão? O que você quer dizer a mesma divisão? Como Galgalta, que se divide em vasos de doação e recepção. Em Ab, há Reshimon de Galgalta, que pode trabalhar somente com vasos que Galgalta trabalha. Só para realizar o esforço de fazer uma análise profunda. E essa análise profunda vai levar os seus próprios vasos de doação e recepção, que pode usar para doar? Não. Em Tabor de Ak você tem esse limite. Onde você vê Tabor de Ab? Ab não tem Tabor? Ab já é uma pergunta. Temos que entrar nisso. Deixe essa pergunta de lado
De outra forma, vamos entrar na Hashemot. Eu recomendo abrir o livro de Ilan e você verá o que o nosso Lama escreve lá, como as coisas não estão tão claras. Já são perguntas diferentes. Não quero começar a entrar nisso na lição. Mas o geral é dado aqui. Quando um novo Parsuf surge, a luz que reforma o Zivug na luz direta é a luz que vem do Parsuf anterior ou é um Zivug com Ensof? A Reshimon vem do Parsuf anterior, o Zivug com a luz de Ensof. Então é assim que descobre os novos dados do que o Parsuf anterior deu, mas é sempre a luz de Ensof, que está sempre lá. Através de Galgalta, por exemplo. Os dados das Reshimot vêm, querido, o que quer que venha do Parsuf, vem do Parsuf anterior. Com respeito ao próximo Parsuf, chama-se Ensof. É Ensof. Mas o Parsuf, eu estou atrás de Galgalta, eu tenho Reshimot, tenho as luzes na minha rocha. Essa luz é a luz de Ensof. É a luz de Ensof, assim como é a rocha de Galgalta? Não, é a rocha de Ab. Então, por que chama-se Ensof? Porque com respeito a ela, a Nehi é Ensof. Eu não limito. Eu não posso fazer nada com isso, com respeito a mim, Ensof. Em relação a Sag, em relação a cada Parsuf, cada um dos últimos Parsuf, rocha é sempre considerada Ensof. Mas, óbvio, só com respeito ao os Parsuf anteriores, mas com respeito à rocha como sente, ok? Vamos continuar? Sim. Pode-se entender o ponto através da alegoria da salada, digamos. Tem a mim os sabores, eu como toda a salada, os 5 sabores. E agora a Nekodot. O que eu faço com eles? Quando eu subo do Tabur ao P, eu descubro vários discernimentos ao longo do caminho. Por isso que todos esses Parsufim que surgem ao longo do caminho, a purificação do Massá, o Parsufim de Nekodot, chamam-se vasos, porque com eles eu realmente alcanço a atitude entre a luz e o vaso, a luz e o desejo. Por isso que não há vasos. Então, nestes Nekodot, os anjos, na luz e na conexão entre eles. Você quer mais? Vai ao Tez e veja que não está totalmente explicado. O resto deve se alcançar, mas eu não planejava mergulhar tanto nisso. Ele fala também sobre os zivug, sobre a vestimenta que não tem extensão ao guf do Parsuf. O que é um zivug sem extensão? Na rocha do Parsuf. O zivug na prática e não em potencial. Mas eu calculo que eu quero isso, eu vou ao restaurante, por exemplo, e quero um prato, etc. Portanto, eu não tenho escolha. Eu pego algo mais. Mas eu quero continuar, então eu tenho desejo por isso. O Massá eu tenho por metade disso. É isso. E isso é considerado um zivug? Sim. E eu vou no restaurante com várias pessoas importantes, numa pequena conferência, certo? E uma das pessoas pediram vinho, algumas.
E nós poderíamos ter pedido essa pessoa que nos levou ao almoço. Então ela chama o garçom e diz: queremos este vinho. Então o garçom vai fala ao seu ouvido e diz: amigos, tudo que agora pedimos juntos, esta garrafa de vinho custa mais caro do que tudo. Então o desejo. Ele quer beber uma garrafa especial de vinho. E a capacidade. Recebeu, sei lá, $10.000 por toda a refeição. E este vinho custa, em vez de 1.000, custa 3.000. O vinho custa 3.000, a refeição 1.000. Então essa é a Reshimot Labshut em comparação com a Reshimot Deviut. Ok? É isso? Vamos continuar. Dos dois zivugim feitos em Rosh, o zivug da Reshimot Labshut e da Reshimot Deviut, de Zahar e Nekevah, a Reshimot de Labshut e a outra de Aviut, disso, da Nekevah, e a renovação, uma renovação da Aviut na Massar, até sermos merecedores de Zivug de Hakaah com a luz superior. Ou seja, a renovação do Aviut, do Massar, nas Reshimot, até que sejam merecedoras do Zivug de Hakaah com a luz superior. É isso que ocorreu na Rosh. A inclusão de masculino e feminino e masculino. E o segundo é a revelação do Aviut de Guf no Massar e Reshimot. Quando essas duas coisas ocorrem, então, você pode construir o próximo Partsuf. Por favor, leia. Da força da revelação de Aviut de Guf em Massar e Reshimot, a emergência se estende e o surgimento da Beriná de Ab, ou seja, na segunda Beriná, que se chama-se Razé. A segunda é quando voltam e realizam em Razé de Ab dois Ivugim, como a qualidade que fizeram no Rosh, na Rosh. Por que ocorre assim? Porque todas as Reshimot, todas elas nos dão a atitude entre os Partsufim. Por isso que, assim como Ab é dividido de P até o Tabur em 5 Berinot, é assim que Sag está num nível menor que Ab, porque perdeu sua Reshimot, e é por isso que Sag está num grau inferior a Ab. Por isso que P de Rosh de Sag deve estar no local do Razé de Ab. Está claro ou não? Está claro? Sim, ok. Siga. Dos dois Zahar e Nekevah, masculino e feminino, a inclusão no outro, um com o outro, que foi feito em Razé de Ab, não bem no Razé, mas com respeito ao Razé, porque o Razé de Ab tem sua própria Reshimot. 4 ações se estendem. A primeira, 10 Sefirot de Rosh emergem de Razé e acima, até o P do Partsuf Ab no grau de Bina, que é Beriná de Nekevah, feminino, do qual houve uma expansão aos Kelim do Partsuf. Mas também é o degrau de Horma lá, que é o Zahar, masculino do Partsuf, que não tem expansão para os Kelim. Ou seja, lá a Dalet e Gimel de Reshimot, que agora se aplicam em Rosh Sag, ou seja, de Razé de Ab até P de Ab. E o segundo é que as 10 Sefirot, que são de Razé de Ab abaixo, que se expandem aos Kelim de Keter de Guf até o Tabur do Partsuf Galgalta. E lá, essa expansão para. Por quê? Porque a Gimel de Tlabshut,
de vestimento, ou seja, a iluminação de Rohma no Partsuf Sag, do início de Sag, é Etzem Rohma, mas não que atrai Rohma, mas todo o seu Binah é construído no Rohma, por isso que tem a iluminação de Rohma, por isso que não pode ir abaixo do Tabur de Ak. E o terceiro é a expansão das 9 Sefirot inferiores até Simon Hagilim de Ak, que se chama Nekudot Sag. E Neri de Ak, né? Então aqui ele não fala de ter purificação e daí da purificação ter Nekudot Sag, porque chama-se Nekudot. Por enquanto, ele não pode ver o que se expande de Petsag ao Tabor, no Tabor geral. E de lá, desse ponto em diante, é dito, os pontos de Sag se expandem. Sim, o quarto é o Massar de Tabor, do qual se expande 10 Sefirot de Sium. E a expansão dessa Rosh Torsof chama-se Partsuf Sag de Ak. Ok. Então, aqui ele fez um atalho. O que posso fazer? Pode ir no livro e estudar lá. Nós queremos avançar até a quebra. Perguntas. Vamos lá. O Zivugim feito no Partsuf, cada Partsuf se mantém sozinho ou pode estar entre Partsufim, os Zivugim, os acoplamentos? Não é para agora, mas sim, há Zivugim entre Partsufim, óbvio. Que o Partsuf sobe para o inferior e o inferior para o superior do superior, e obviamente assim a cada um estão incluídos porque causam diferentes estados, ou seja, Zivugim com o superior. E estes estados, se eles são Zivugim entre Partsufim, como é expresso? Como podemos ver, sentir isso? Como sentimos? Nós temos uma parte no texto chamada Zivugei HaSefirot, acoplamentos das Sefirot. Se queremos aprender, então você não vai sentir nada da linguagem suscetível aos que já estão nessa sensação. O que ocorre com você constantemente no guf, no corpo, no morra, cérebro lá, rishimô, vai, força, há 1001 ações ocorrendo simultaneamente em diferentes níveis. Isso é tudo resultado das ações da Sefirot entre cada um e os Partsufim entre si. Por quê? Para analisar cada vez melhor até o último detalhe, Malhut de Ensof à frente do ar. Essa é a tendência. Mas essas ações devem terminar em zero, ou seja, não há sequer a mínima parte que não esteja incluída em todos. Passe ali para ele. Quais são as qualidades dos Kelim de Tabur? Qual a qualidade do Tabur, dos Kelim que descem lá? Tabur é o limite da decisão de P de Rosh, que decide o quanto pode receber para doar, baseado no desejo de que faz agora o Zivug de Haka'ah, e o resto dos desejos não pode receber para doar. E a diferença entre os dois desejos, os que podem ou não ser usados, este limite chama-se Tabur. E chamam-se Kelim vazios. Kelim, Tabur não é vaso. Abaixo do Tabur existe
Existem vasos que não podem ser preenchidos para doar. Ok? Próximo. De Sag a Maibon. Do Massar do Tabor de Sag se estende Bitush de Ormakif em Orpenimi. De Bitush em Orpenimi em Ormakif se estende a purificação do Massar, até que se iguala com o Malhut de Rosh, para receber lá uma renovação do Zivug de Rosh. O segundo é Itkalelut, a inclusão do Massar em dois tipos de Reshimô. Reshimô que não estão conectadas com a Reshimô de Neridiak, o Neridiak interno, e a Reshimô conectada na Reshimô dos Neri internos, que chamam-se Nekudot. Pontos. Em que as duas redes estão conectadas. Os dois reis, o primeiro e o segundo rei. O terceiro é a ocultação das Reshimô, da extensão da última Beriná. Da ocultação da última Beriná, da extensão, estende-se a diminuição no degrau até a primeira Beriná. O segundo é a formação das duas Reshimô em Zahar e Nekevá, masculino e feminino. De novo. As pessoas estão perdendo a concentração, diz o Rav. Então, de novo. Do Massar de Tabor. Do Massar de Tabor de Sag. Estende-se Bitush de Ormakif em Orpenimi. Como sempre. Como em qualquer lugar. Em cada Tabur, quando a luz para doar para. Então, de Bitush, Ormakif, Orpenimi é a extensão da purificação do Massar até que se iguale a Malhut de Rosh. Também, como sempre, Nekudot Sag, Massar do Tabur sobe a P. Para receber lá uma renovação do Zivug de Rosh. Como sempre, para dar nascimento ao próximo Partsuf. O segundo é Itkalelut, a inclusão do Massar em dois tipos de Reshimô. Da Reshimô que não está conectada a Reshimô do Neri Diak interno e da Reshimô que está conectada a Reshimô do Neri interno que se chama Nekudot, onde os dois reis estão conectados. O que ele quer dizer aqui, diz o Rav? Eu vou desenhar aqui, para que não nos confundamos. Ele diz o seguinte: Galgalta, Ab, Sag. Sag termina sua extensão, começa a ser purificado. Quando a sua purificação começa, dessa purificação tem a Reshimô, que o Partsufim de Maibon surge, o Má superior e o Bon superior. Essa é a Reshimô. É isso que ele diz da Reshimô, que estão conectadas ao Neri interno, os Neris internos, este Maibon, e a Reshimô, que estão conectadas no Neri interno. Ou seja, que o Partsuf Nekudot Sag emerge, começa a se conectar com a quarta Beriná e Neridiak, que os dois reis estão conectados. O primeiro rei e o rei inferior. Os primeiros 5 e os segundos 5. E Gimel é a ocultação da Reshimô da última Beriná. Sobe ao Tzimtzum Bet e toda sobe a Rosh de Sag e Nikveinaim. Da ocultação da última Beriná, que é estendida, até a diminuição do grau, até a primeira Beriná. Então aqui é Bet Aleph, 2 a 1, e aqui é Aleph, Shoresh, 1, 0, pela raiz, e aqui é Aleph, Bet Aleph, 2, 1, do Tzimtzum Bet. A segunda restrição. Bet é as duas Reshimô de masculino e feminino. Está claro. Aleph e Shoresh.
a primeira e a raiz. E também Dalet Gimel, 4.3. E Neridiak. Das duas Rishimot formadas em Zahar e Nekevah, a elevação de Malhut de Rosh Nekvenaim é estendida. É o que dizemos aqui. Em segundo lugar, houve um zivug lá de Berinah Beta da vestimenta, que é Zahar, e foi estendido ao grau de Binah, e de lá não há expansão aos vasos no zivug, feito na Reshimot de Teamim e Reshimot de Nekudot. Ou seja, Bet Aleph é o zivug que não deve ser estendido, e Gimel é o segundo zivug que é feito em Berinah de Nekevah, que está na primeira Berinah e continua até o grau de Zerampin, e dela a expansão dos vasos. E esse zivug também foi feito tanto na Reshimot de Teamim e na Reshimot de Nekudot. Ou seja, desse zivug aqui, o Partsuf emerge. Até aqui. Em Teamim e Nekudot. Perguntas? Ok. Como pode ser que no processo da purificação do Massar, subitamente, há uma descida abaixo do Tabur? Se toda a direção é a partida, subitamente há uma expansão. Os Partsufim que surgem da purificação da tela são os mesmos em todo lugar. Mas que Partsufim são esses? O que significa? Com a oportunidade que agora tenho, mesmo que esteja nessa tendência para a purificação, eu ainda continuo o grau da luz que me permite receber para doar. O que isso significa? Por que não? Deve haver um novo cálculo na rocha a fim de realizar um zivug em Etpashut. Eles têm a capacidade. Em todos os estados, como pode haver uma expansão sem rocha? Na purificação? Na purificação, sim. Rosh em Guf, Rosh em Guf, Rosh em Guf. Pequenos Partsufim. Você pode explicar como ocorre o cálculo em roxo sobre cada Partsuf de purificação? Um novo zivug é feito na roxa de novo. Porque as 4 Berinot que estão no aviut geral da roxa são reveladas, e na roxa é um zivug sobre, e agora as 4 Berinot são reveladas na prática. A sua pergunta é a seguinte: por que em Teamim, quando as luzes descem de pé abaixo, por que não sentimos a raiz 1, 2, 3, 4 até chegarmos ao Tabor? Por que em Nekudot sentimos, certo? Essa é a sua pergunta. Não? O que você quer dizer? Por que em Nekudot o Partsuf é dividido em 5 partes? Sim. Porque há uma colisão ali. Há uma colisão entre a luz que quer permanecer no Partsuf e a luz que pressiona o Partsuf e afasta a luz. Na rocha não temos colisão. Aqui há constantemente Bitush, Penimi e Makif. A luz circundante afasta, não permite a luz interna permanecer. Por quê? Qual o problema com a luz interna? Receber para doar? Não está recebendo para doar. No segundo que alcança o Tabur, no fim, para de receber para doar. Por isso que contradiz o propósito da criação. Tudo que é alcançado, até a maior coisa possível, se alcança, você não está mais em santidade, se permanece ali. Por isso que a luz circundante afasta, parte. Você não pode estar lá por mais de um instante de realização, senão não é para doar, se permanecer lá. Por isso, constantemente, tem a revelação dos graus, cada vez mais novos. E, bom, falaremos disso amanhã. Há coisas muito legais aqui, perguntas legais, ok? E agora